Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aqui, né? Separamos um corte muito especial, o mercado da bola super agitado. Vamos ter bola rolando aí no Campeonato Paulista também, nesse sábado aí. Começa o Paulista, bastante jogos aí. O calendário bem apertado esse ano, afinal tem Copa do Mundo, né? Mas a maioria dos estaduais ainda não começaram, então o que movimenta mesmo são os bastidores aí, né? A parte política e principalmente parte de mercado de bola, e a gente está trazendo tudo para estar reagindo com vocês. Agradeço vocês estarem aqui mais uma vez com a gente, dando essa preferência, dando essa moral. Então já aproveita, deixa o like aí que ajuda bastante o canal, né? Também se inscreve para vocês não perderem nada do nosso time, vocês encontram tudo aqui, tá bom? Vamos reagir junto aí, depois a gente volta com o giro de notícias aí pelo mercado da bola em todo o país, tá bom? Vamos lá. De André Donk, assim como sou fã de Lili Nascimento. Também. Hoje a jornada da Lili vai ser maravilhosa na ESPN, eu tenho certeza. Ela começa aqui no Sport Center para falar de Corinthians, que se livra dos transfer bans. Tem notícias boas, né, Lili? Mas ao mesmo tempo a saída do Maicon e ao mesmo tempo também possíveis reforços. Eu quero que você explique pra gente como que o Corinthians vai poder trazer o Gabriel Paulista, o zagueiro, ao mesmo tempo que ainda tem o transfer ban na FIFA, né, Lili? Bom dia! Exatamente, Joãozinho. Beijo pra você, pro Donk, pra Mari, ao fã de esportes. O caminho vai se abrindo aí pro Corinthians ir ao mercado para trazer novos jogadores, como a gente vem falando ao longo da semana, com muita cautela financeira, mas os reforços irão sim chegar. A começar pelo Gabriel Paulista, de 35 anos. Já está tudo certo, tem todos os detalhes, né, no ESPN.com, matéria do nosso André Hernan e do Felipe Silva também, dando todos os detalhes dessa negociação que não começou com o Marcelo Paz, tá? Então a gente tem que dar os créditos também ao Fabinho Soldado, que está no Internacional. Ele começou conversando aí com o Gabriel Paulista na última temporada, de que se ele retornasse para o Brasil, a prioridade era jogar com a camisa do Corinthians, né? Ele já se declarou corintiano também. Então as conversas começaram ainda sob o comando do Fabinho Soldado. É claro que o Marcelo Paz assumiu agora, né, a direção do futebol e começou a conversar com ele, negociar. Deu tudo certo. O Corinthians agora tem que esperar cair o transfer ban em relação ao Félix Torres. Isso está próximo de acontecer. Assim que esse transfer ban for derrubado, ele poderá ser inscrito e aí oficialmente, claro, o Corinthians vai anunciar o Gabriel Paulista, de 35 anos, o zagueiro, como novo reforço. Ele que ficou 13 temporadas na Europa, então passou por Valência, Vila Real, Atlético de Madrid, estava no Besiktas da Turquia e para sair de lá, abriu mão, vê se vocês estão sentados aí para ouvir, 30 milhões de reais. Ele abriu mão, rescindiu o contrato para jogar com a camisa do Corinthians. Agora a gente fica pelo aguardo aí do anúncio oficial. Em relação ao Maicon, o Maicon assinou com Atlético Mineiro, né? Agora ele é do Galo. Ele não gostou muito das tratativas aí com o Corinthians. Quando era o Fabinho Soldado, estava certo ali de que seriam 3 temporadas. Marcelo Paz chegou, tentou diminuir para 2. Nesse impasse, ele acabou aceitando aí a proposta do Galo. Então ele não joga mais com a camisa do Corinthians. Corinthians que sim vai ao mercado com cautela, mas já começa com o Gabriel Paulista oficialmente só depois que cair o transfer ban, Joãozinho. Perfeito, Lili. Era essa a dúvida que eu tinha, né? Alguns transfer bans estão caindo, CBF, Matias Rojas, mas rola ainda esse transfer ban do Félix Torres na FIFA. Só que o Corinthians tentando se reforçar e, na minha opinião, quero saber de vocês, obviamente, o Gabriel Paulista chega para ser titular, muito provavelmente, nesse Corinthians. Vocês não acham? Vem de uma temporada legal no Besiktas. Sim, acho que sim. Acho que o Dorival, ele tem uma estrutura ali, né? Acho que o Corinthians, ele conseguiu esse encaixe de dupla de zaga, mas pro meio final de temporada, de fato, ali, né? Para passar essa segurança pro corintiano, enfim, para a equipe. Mas eu acho uma peça importantíssima. Do que a gente tem de informação ali, não era a prioridade. Mas eu sempre achei que essa linha defensiva do Corinthians merecia um nome também, né? Desde a temporada passada que o Corinthians não conseguiu contratar tanto assim. Então também acho um bom nome. E o que dá a entender que o Corinthians, de fato, está trabalhando para derrubar o principal transfer ban, né? Agora na FIFA. Então, acho que o corintiano está confiante. Sai Félix Torres, provavelmente indo para o Internacional de Fabinho Soldado, né, Donk? Gabriel Paulista chegando. Eu acho que o Corinthians cresce um pouco mais no setor defensivo, você não acha? Concordo, acho que é uma peça mais consolidada. Lógico, o Corinthians não está contratando o Gabriel Paulista, que jogou no Arsenal, que fez 200 jogos de La Liga entre Villarreal e Valência, mas é um zagueiro com uma baita trajetória e que vinha jogando regularmente. Sofreu com lesão na última temporada, né? Perdeu quase metade do Campeonato Turco, mas nessa vinha jogando. Inclusive sai no momento que ele recupera a titularidade, foi titular nas últimas 7 rodadas
do Campeonato Turco. Então, acho que tem um acréscimo na questão técnica e concordo com a Mari. Ainda que não fosse a prioridade, era uma posição... Porque nenhum zagueiro se estabeleceu totalmente o tempo todo. Você chega, o André Ramalho seria o tecnicamente melhor zagueiro do Corinthians, teve um período de oscilação, começou muito bem, depois teve uma queda. Acho que o Gustavo Henrique foi o principal zagueiro do time. O único titular, basicamente, a temporada toda, né? Temporada toda, então ainda teve muita alternância nessas peças. Ainda que não fosse prioridade, concordo que precisava de uma peça e era uma oportunidade de mercado de ouro. Um jogador sem custos, vindo do mercado e muito disposto a jogar no Corinthians por toda essa identificação. Então, acho que considerando todo esse cenário, fazia muito sentido a contratação e o Corinthians eleva o nível da sua linha de defesa. Inclusive, a Lili deu uma moral para o Fabinho Soldado, que começou as tratativas, mas vamos dar uma moral também para o Fala Fonte, pois foi no Fala Fonte que o Gabriel Paulista declarou amor pelo Corinthians e tudo mais. Isso aí também deve ter ligado uma anteninha ali no Fabinho Soldado ali, ainda na época do Corinthians. Espera aí, pô. Aí pode dar match. Pelo coração já pegou. E não é o único Gabriel não, tá? Tem o Gabriel Magalhães, mas esse aí, esquece. Esse aí, eu acho que o patamar, no momento, eu acho que o Corinthians... Tá torcedor, né? Torcedores, calma. Deixa ele visitando a Neoquímica Arena que tá tudo certo. Mas, ó, Maicon saindo. Agora oficial. Pela forma que foi o contrato, eu acho que faz sentido, né? 3 anos não faria tanto sentido o Corinthians. Seria meio que arriscado para o clube, que também tá nessa situação ainda de transfer ban, etc. Contar com o Maicon mais 3 temporadas, vocês concordam? Só pra gente citar o Maicon também. Eu tenho minhas dúvidas ainda. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o momento ali segurava. Perfeito. Vamos agora, então, seguir em São Paulo para falar de São Paulo. A essa temporada, né? Como falamos aí no início do Sport Center, o Gabriel Paulista já é uma realidade. Ainda não foi anunciado oficialmente porque o Corinthians está em vias de derrubar o transfer ban pela dívida com Santos Laguna por conta da compra do zagueiro Félix Torres. Então, assim que esse valor for pago, quitado, aí sim o Corinthians deve anunciar o Gabriel Paulista de 35 anos como primeiro reforço dessa temporada 2026. Temporada que o Corinthians já avisou que vai ao mercado com muita cautela financeira. Só vai trazer jogadores que estiverem livres no mercado ou por empréstimo. O Corinthians não tem caixa para pagar valores de transferências. Então o Gabriel Paulista foi uma grande oportunidade. Ele abriu mão de cerca de 30 milhões de reais do Besiktas da Turquia. Ele tinha um pouco mais de um ano aí de contrato. Ele abriu mão, pediu a rescisão ali de contrato com o clube para chegar ao Corinthians. As conversas começaram na última temporada com o Fabinho Soldado, tá? Então o Fabinho Soldado já vinha em tratativas aí com o atleta, mas desde agosto do ano passado o Corinthians não podia contratar por conta do transfer ban. Estavam aguardando a próxima janela, chegou essa próxima janela sem Fabinho Soldado, mas com o Marcelo Paz, que comandou toda essa negociação e agora aguarda para anunciar oficialmente. É um zagueiro experiente, 13 temporadas na Europa, Vila Real, Valência, Atlético de Madrid, estava no Besiktas da Turquia, então é um jogador aí que chega com muita confiança, né? Muito experiente para essa temporada do Corinthians. Corinthians que ainda segue ali no mercado de olho para trazer novos reforços, não vai contar com o Maicon foi de vez para o Galo, não gostou muito da forma em que foi tratada a negociação ali, né? Com o Fabinho Soldado estava certo de que ele ficaria por 3 temporadas. Marcelo Paz chegou, diminuiu para 2, depois voltou atrás para 3 temporadas, mas ele acabou aceitando aí toda a proposta que foi feita pelo Galo. A gente segue ao longo do Sport Center, ao longo de toda a programação da ESPN, apurando, porque a gente sabe, né, que no Corinthians tudo pode acontecer e assim que cair o transfer ban do Félix Torres, é claro que o Fã de Esporte será o primeiro a saber. Volto com vocês aí no estúdio. Lili Nascimento sabe pouco de Corinthians ou não? Tudo pode acontecer no Corinthians, até mesmo o Gabriel Paulista pintado nada. E agora a gente vê na tela números do Gabriel jogando pelo Besiktas, clube turco. Ele ficou lá de 2024 até 2026, 45 jogos como titular, 43, 80 minutos por jogo, 1 gol, tímido, mas vamos combinar, é um zagueiro, e presença em jogos do time 60%. Ele foi campeão da Supertaça Turca enquanto esteve no Besiktas. Quando o assunto é bom, Mari e Donk, até o Sport Center traz reforços. Claro, então, para falar de Corinthians, eu vou chamar agora aqui Rafael Marques. Por favor, Rafael, junte-se a nós para participar desse papo de Corinthians. Marcelo Paz agindo no mercado, trazendo o Gabriel Paulista, que também já tinha um pouco do trabalho de Fabinho Soldado, que está no Inter agora. É um baita reforço, você não acha, Rafa? Bom dia.
É um bom reforço. Baita eu acho um pouco de exagero, viu, meu querido João? Muito boa tarde a você, a Mari, ao Donk, ao Fã Esporte conectado com a gente. Se essa notícia fosse divulgada 4 anos atrás, eu diria que o Corinthians estava contratando um zagueiro com nível de seleção brasileira. Hoje eu tenho dúvidas. Com todo respeito ao futebol turco e ao Beşiktaş, que é um time de alta exigência, o Gabriel Paulista começou a ter um decréscimo técnico já nos seus últimos anos no futebol espanhol. No Atlético de Madrid praticamente não jogou. E no Valência, clube com o qual tem enorme identificação, foram quase 8 temporadas vestindo a camisa do Valência, ele viveu momentos incríveis, com títulos de Copa do Rei e tudo mais, tinha a chave do vestiário, mas também viveu momentos muito complicados com o time algumas vezes lutando contra o rebaixamento, afora os inúmeros problemas políticos que o Valência tem, e o Gabriel Paulista era meio que um porta-voz do elenco perante o Petelin e também os demais dirigentes lá da equipe espanhola. Ele está com 35 anos, é um bom zagueiro para bola aérea, é um jogador que tem experiência, know-how, pode ser útil. Eu acho que é uma boa contratação. Excelente, ótima, eu tenho dúvidas. Repito, 4 anos atrás, a minha resposta seria outra. Viu, João? Eu vou manter aqui o que eu disse. Acho sim uma boa contratação, uma baita contratação, Rafael Marques. Pois o clube que conta com Félix Torres, Kaká, quando você fala de Gabriel Paulista chegando, gente, pra mim é uma baita contratação. Aí é outra discussão. Ah, meu garoto, tô tentando te convencer. Uma hora eu consigo. Se é comparativo, bacana do jogo, que ele é a mesma coisa na live aqui no Sport Center. É comparativo. Então, assim, se é comparativo, ok, não discuto. Agora, considerando toda a órbita do mercado do futebol nacional e internacional, eu acho uma boa contratação. Boa. Baita, eu tenho dúvidas. Tô tirando onda com você, eu entendo completamente seu argumento. Agora eu vou jogar a bola aqui para os meus parceiros de estúdio, Mariana e Donk. Falamos de Gustavo Henrique, muito bem na temporada passada, acho que ninguém vai discordar. Sim. E foi um cara muito importante na bola aérea também. Certo. Ofensiva e defensiva, tirando bolas ali na Copa do Brasil, que poderia ser gol do Cruzeiro, do Vasco, etc. A Lili traz que o Gabriel Paulista também é um cara muito bom de bola aérea. Vocês imaginam que a dupla seria Gustavo Henrique e Gabriel? Ou hoje o André Ramalho ainda é o dono da posição, o Gabriel vai ter que galgar um pouquinho para chegar como titular? Lembrando que também tem o Tchoca, né? Sim. Eu tento pensar com a cabeça do Dorival, Perfeito. Assim, né? Com o que ele construiu, porque assim, quando a gente fala de um time de futebol e se a gente pensa no mínimo de um time, um clube organizado, enfim, que dá, né, todas as condições para os seus funcionários tranquilamente fazerem ali, né, o que eles foram contratados para isso, a gente já imagina que cria-se uma relação ali de grupo, né? E eu acho que o Dorival, ainda mais nesse contexto do Corinthians, criou uma relação muito extra-campo com 100%. Esses jogadores, assim, acho que do que a gente viu, né, até de preleção, depois de final de Copa do Brasil. Tem informação, Mário, o Gustavo e o André passaram ano novo juntos. Exatamente. Criaram muito ali Exatamente. dentro. Então, assim, o que eles viveram ali, temporada passada, com esse tumulto político que é o Corinthians, ainda é o Corinthians, né, mas foi principalmente temporada passada, eu acho que coloca esse grupo de jogadores num nível ali, não garantia de titularidade, mas a confiança do treinador de que, assim, meio que assegurar que o reforço que chegar, ele vai ter o seu tempo de adaptação, de buscar por essa vaga, independentemente de... A gente não está falando que, enfim, né, o Messi chegou no Corinthians e vai ter que brigar por vaga, não. Então, eu acho que ainda assim, nesse começo, permanece essa dupla de André e Gustavo. Mas eu imagino que o Gabriel chega para de fato, disputar essa vaga de titular. Eu também vejo dessa forma. E tem um aspecto também que acho que diferencia um pouco o André Ramalho. A qualidade técnica com a bola no pé. Ele é um cara que foi formado como volante no futebol europeu e depois que ele vira zagueiro, já joga de zagueiro há um bom tempo. Mas é um cara que qualifica muito. Traz isso, né? Ele qualifica muito. Tem o passe. É muito bom nesse sentido. Então, acho que vai depender também de adversário, circunstância de que você vai enfrentar. É um Corinthians que vai ter fase de grupos de Libertadores, vai ter uma temporada longa. Então eu imagino que pode ser que um tenha uma titularidade maior, assim como aconteceu na zaga do Corinthians, por exemplo, desde que o André Ramalho chegou. Você teve uma alternância de peças de acordo com o momento de cada um. Então eu acho que isso vai acabar se mantendo. Eu vejo que esses vão ser os 3 zagueiros mais destacados do Corinthians, dependendo do jogo, dependendo da condição física, pela exigência da temporada. Mas eu também acredito, num primeiro momento, a manutenção dessa dupla, até pelo entrosamento e pela qualidade técnica que tem o André Ramalho na saída de bola, mas vai ser uma disputa em aberto, não dá para você garantir, não. Essa é a dupla de zaga do Corinthians ao longo de todo o ano. Não dá para ter segurança, justamente por conta do nível próximo desses jogadores.
Rafael Marques, meu parceiro, o Dom que crava aqui que esses seriam os 3 zagueiros com mais pompa e circunstância no Corinthians para 2026. E aí, pensando no futuro, em alguns momentos da temporada anterior, o Dorival tentou 3 zagueiros, assim como o Ramon Dias tentou, não deu muito certo, é verdade. Normalmente, o Ranielli era improvisado ali como 3º zagueiro. Talvez com um zagueiro de origem, possa ser uma opção de testes, não é mesmo? Pode, mas aqui o Dorival, historicamente, não costuma montar as equipes dele com linha de 3, né? No máximo, essa variação de puxar o volante para poder compor. E o Ranielli, convenhamos, se nós fizermos aqui um ranking, né, das características individuais do elenco do Corinthians em benefício da coletividade, essa variação do estilo de jogo do Ranielli, ora à frente dos volantes, dos zagueiros, ora como 3º zagueiro, essa variação ela é uma das coisas mais importantes que o Corinthians tem. E o Dorival sabe disso. Eu acho que ele não vai violentar a característica do time, colocando um 3º zagueiro, mas o Ranielli, que é uma peça indispensável para o funcionamento, para o equilíbrio do jogo do Corinthians, principalmente na fase defensiva, e aí ficaria um time muito compactado, muito posicionado lá atrás, e talvez falte, numericamente, massa de manobra para poder atacar, para o Corinthians poder desenvolver as suas construções. Não é nada absurdo imaginar isso, mas pegando carona na frase da Mari Pereira, com a cabeça do Dorival, pensando com a cabeça do técnico do Corinthians, eu não consigo imaginar ele planejando um time para jogar com 3 zagueiros, mesmo considerando que seriam 3 zagueiros com alguma qualidade para a construção do jogo, principalmente o André Ramalho, como o Dom que já pontuou. Acho que o Gabriel Paulista chega assim, esperando uma condição, acho que acaba ganhando a vaga, numa comparação direta, o melhor do Gabriel Paulista é superior aos 2. A minha principal dúvida é se aos 35 anos ele ainda consegue jogar o que um dia ele já jogou. Já que a gente conversou um pouquinho agora sobre Ranielli, tem um papo que surgiu no nosso Fala Fonte do Corinthians ter interesse pelo Alisson, do São Paulo. Volante, meia, atacante. O Alisson é polivalente demais. E o assunto que surgiu nos bastidores e nos corredores é que o São Paulo ofereceu, vocês querem o Alisson? Então manda o Ranielli pra cá. Aí eu queria saber, Mariana, se ocorresse isso, quem sairia ganhando, quem sairia perdendo? É bom pros dois? É ruim pros dois? Alisson por Ranielli. Eu sou muito fã do futebol do Alisson, assim. Eu acho que na mão, com o trabalho do Dorival, ele cresceu muito, né? Total. Assim, o Dorival foi muito importante para reposicioná-lo ali em campo. E ele cresceu demais. Teve uma lesão super grave, desfalcou o São Paulo. Mas eu não faria essa troca. Eu acho que é um Ranielli muito bem adaptado ao Corinthians. Que falamos do Marlon Freitas no Botafogo, o Ranielli também pegou a fase de Antônio Oliveira até agora, assim, passou por todos os momentos desse Corinthians recentemente. Você não faria essa troca pensando no lado do Corinthians ou nos dois lados? Eu acho que mais pensando no que o Corinthians pode perder. Ganharia com o Alisson, é bem verdade, como eu falei, sou fã do futebol dele, mas eu acho que o Ranielli já muito bem adaptado a qualquer sistema que se apresente no Corinthians. Eu concordo 100% com ela e eu quero saber se o Dom que vai entrar pro bonde. Da perspectiva do Corinthians, eu também não iria. A do São Paulo até pode ser interessante. É que assim, acho que os dois lados têm muito a ganhar, mas tem muito a perder também, sabe? O Alisson já é um jogador identificado, não vive o seu melhor momento, mas o nível que ele atingiu com o Dorival, e é por isso que eu acho que... Alisson e Pablo Maia, os dois, né? Os dois. Nossa, e ele no Corinthians, ainda mais com essa saída do Maicon, acho que faria muito sentido. Só que o Ranielli, além acho que da identificação, acho que do comprometimento dele como do jogador, o que ele oferece taticamente. O Rafa fala e eu concordo com ele, pode ser eventualmente os 3 zagueiros, eu acho que não vou muito por esse lado, até pelo perfil do Dorival e tudo mais, mas ele tendo como volante o Ranielli podendo baixar com os 2 zagueiros e dar liberdade para os laterais, o que é algo que foi muito importante no jogo do Corinthians. Acho que o Matheus Bidu e o Mateuzinho crescem muito a partir disso, muito pelo que o Ranielli pode oferecer. Então, tem um risco muito grande de você comprometer essa dinâmica. Lógico que outros jogadores também podem fazer isso, mas o Ranielli acho que se encaixou perfeitamente nessa função, não só por ele individualmente, mas de potencializar outros jogadores. Então, você abrir mão disso para um jogador que eu acho que cairia muito bem no Corinthians. O Alisson não questiona o potencial dele. O papel do Maicon, que está saindo, o papel do Maicon com um técnico onde ele alcançou um potencial altíssimo, mas se abrir de mão dessa peça do Ranielli... Eu, se eu fosse Corinthians, tentaria trazer o Alisson, mas, vamos falar de outra forma. Tem uma ideia. Tem um atacante lá, Rafael Marques, chamado Héctor Hernandes. Por que não faz uma troca aí, Héctor Hernandes por Alisson? Não, tô tirando longe. Isso não vai acontecer. Mas, assim, eu tô com o Dom nesse raciocínio. É que o Corinthians não tem dinheiro, né? Ali ele acabou de falar sobre isso. O Corinthians
Corinthians só pode fazer negociações nas chamadas oportunidades de mercado ou então fazendo trocas, né? E aí, se existe um interesse, e é natural, extremamente plausível, compreensível, esse interesse do Dorival Júnior, em especial, pelo Alisson. A gente sabe que os dois construíram juntos no São Paulo. Foi o auge técnico do Alisson, na minha avaliação. E acho que o Corinthians precisa ter alternativas de construção no meio-campo. É bom que se diga isso também. O Corinthians termina o ano campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, mas falta talento no meio, além do Garro. Você tem transpiração do Carrijo, do Emi Martínez, do próprio Bidon, que fez uma final de Copa do Brasil espetacular, mas você não tem um número mais excedente de opções para povoar de ideia técnica o setor de meio campo. Então faz sentido o Dorival querer o Alisson, mas seria bom não liberar o Ranieri. Seria bom o Corinthians encontrar uma outra forma de fazer isso, de repente envolvendo jogadores da base. Enfim, não sei também o que se passa no São Paulo, que é outro clube com seríssimos problemas envolvendo a parte de bastidores, até policiais, os problemas do São Paulo, o que impacta diretamente na gestão do futebol no dia a dia do campo, mas na perspectiva do Corinthians, para ter o Alisson, eu não acho que vale a pena abrir mão do Ranieri, ainda mais agora que não tem mais o Maicon, né? Eu concordo 100% nessa questão que você traz sobre o valor criativo do meio-campo do Corinthians ser muito dependente do Garro, até após a saída do Coronado, no começo da temporada passada. Muito caiu nas costas do Bidon, que virou quase que um 10 na ausência do Garro e etc. E o Maicon, que era um volante de boa saída. Tá? Eu ia falar isso. Na reta final da Copa do Brasil entregou. E botou a mochilinha nas costas e foi que foi. Então hoje vocês enxergam que o Corinthians, perdendo o Maicon, não trazendo um possível reforço para essa ausência, seria o Alisson ou qualquer outro nome, dá para contar com quem ficou? Ranieri, Bidon, tem o Rian, volante que é mordedor também. Como é que você vê, Mari? Eu traria. Eu traria alguém mais com essa característica de apoio mesmo, né? De meio de campo ali, né? Assim, no mundo ideal, né? Que os treinadores desejam tanto, esse volante que consegue também trabalhar nesse setor. Eu acho que o Maicon, assim como outros jogadores, também com o Dorival teve a sua importância. O Dorival insistiu muito no Maicon, né? Em certo momento até colocando ele bem avançado. Então acho que ele sente essa ausência, essa saída do Maicon, porque aquilo que eu falei, ele termina com 11 titulares ali que entregaram tudo para o Corinthians na reta final. Então acho que a saída do Maicon, ela impacta diretamente nesse sistema do Dorival. Deveria trazer outro jogador, sim. Tem tudo a ver o que a Mari traz, porque o Dorival resgata o Maicon. É isso. O Maicon era quase carta fora do baralho no Corinthians em algum momento dessa última passagem, desse retorno, perdendo pênalti na Bomboneira e chorando, depois lesões graves e tudo mais. Mas agora, no final das contas, vai ser uma ausência sentida, Donk. Vai. Tanto que a gente ia falar, perdeu pro Atlético, molde do contrato. Se a gente falasse, sei lá, meio ano, metade de 2025, talvez falasse, não, acho que o Corinthians foi prudente na questão de longevidade do contrato e tal e tudo mais. Pelo que for o segundo semestre, é complicado. É complicado porque o Maicon, além de ser um jogador extremamente identificado, formado no clube, a liderança que ele exerce, o papel que teve. Então, eu concordo com a Maria. Olha que o Corinthians se movimentou muito no mercado nos últimos anos, nos últimos meses, até nessa função. Charles, Alex Santana, que até foi emprestado, mas alguém com a função do Maicon seria importante fazer essa substituição. Até por isso o interesse no Alisson faz todo sentido. Fato é que o elenco do Corinthians precisa de reforços em alguns setores, não só o meio-campo. A gente analisa o ataque agora, você tem a saída de Romero, a saída de Thales Magno. O Mateuzinho não tem reserva. O lateral esquerdo do Bidu também, que está super bem, não tem um reserva à altura. Então o Corinthians vai precisar dar uma rebolada aí nessa janela para trazer algum reforço. Qual que é a posição que o Corinthians mais precisa de reforços, Rafa? Rapidinho pra gente, qual que você acha que é a mais carente? Analisando todas as questões aí, eu acho que a mais carente, se você analisar perfil de elenco, pegar todos os jogadores do elenco do Corinthians, tá? Estabelecer qual é a posição de cada um. Setorizar essas peças, defesa, meio campo e ataque. Para mim, no meio está o principal problema e justamente na parte criativa. Eu entendo a ausência de um lateral direito reserva para o Mateuzinho, mas isso me parece uma situação de fácil solução, talvez até dentro da própria divisão de base. Agora, pensando em grande temporada, uma temporada cheia, a função criativa do meio-campo, para mim, ainda é a mais carente. Acho que eu estou de acordo, viu? Tanto com você quanto com a Mari, eu acho que eu estou de acordo que o meio-campo do Corinthians precisa e muito de reforços, de gigante para gigante. Vamos falar de Flamengo, que também está de olho no mercado, tentando alguns novos nomes para reforçar o
Então tá aí, torcedor do nosso canal, esse foi o corte que a gente separou, né? Vocês poderão acompanhar um corte muito bacana, muito legal, cheio de informações. Então, agradeço mais uma vez terem ficado até aqui. Já que estão por aqui, deixa o like, não esquece, é isso aí, fortalece bastante aí a nossa comunidade, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, vamos aproveitar para dar uma passada aí no giro de notícias, né? Vene Casagrande trazendo aí que o Flamengo confirmou o empréstimo do Vinha, né, ao River Plate, com cláusulas de obrigação de compra através de metas. O clube não fala em valor, mas apuramos que será 5 milhões de dólares por 100% do Vinha, né? Um bom jogador que não deu certo aí no Flamengo. O clube Remo aí, né, deseja boas-vindas aí ao Carlinhos, atacante aí, chega para reforçar o elenco azulino. Aos 28 anos, Carlinhos traz força física, presença diária e experiência no futebol brasileiro. Após passagens por clubes como Corinthians, Flamengo, Vitória e outros. Carlinhos aí também, acredito que chega aí para somar bastante com o time do Remo. É um bom jogador ali, acredito que pode dar certo essa mistura aí, né? Renovado no Grêmio, né? Formado na base, o goleiro Gabriel Grando prolongou seu vínculo com o clube até o final de 2029. Grando estreou no profissional em 2021 e já ultrapassou a marca de 100 jogos, defendendo aí a meta tricolor. Um bom nome aí também, conseguiu fazer boas partidas ali, deu segurança para a parte defensiva ali do Grêmio e consegue essa renovação de contrato, digamos de passagem aí muito justa, né? Grêmio rescindiu um contrato também com o zagueiro Gemerson, de 33 anos, que agora está livre no mercado. Tem bastante time aí na Série A precisando aí de um zagueiro, né? Quem sabe aí deve certamente estar fechando aí novamente com um time da Série A, né? O Grêmio se interessou aí em Thiago Almada, do Atlético de Madrid, né? Mas a gente pôde ver aí que os valores aí chegaram a assustar o Grêmio. O Atlético de Madrid fala numa venda com direito, acho, se não me engano, a 50%, num valor aí de 20 milhões de euros. Então, assustaram ali os gremistas, ali a diretoria do Grêmio, que eu não sei nem se vai fazer uma conta proposta. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que ficaram aqui até o final. Mais uma vez, peço, deixa o like e até o próximo aí, tá bom? Valeu!